Salve, salve! Tudo bem com você? Bom, espero que você esteja bem, né? E que você possa aproveitar essa aula da melhor forma possível, tá bem? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a galerinha. Por favor, os meninos, pum! Vamos, vem comigo, vai! Meninos e as meninas, por favor, sintam-se abraçadas pelo professor Cristiano. Bom, nós estamos nessa sequência, né, de aulas remotas, tá? Espero que você esteja aproveitando o máximo possível, tá? Sem fazer trocadilho com o nosso querido professor. Mas a ideia é que nós estamos terminando a parte revisional, né? Então, a parte de revisão a gente está praticamente fechando. Essa será a nossa última aula, que a gente encara como uma aula revisional, tá bem? Então, nas próximas aulas, eu espero que a gente já consiga entrar nessa parte nova, né? Em algumas novidades. Bom, sendo assim, eu acho que você já manja demais nesse assunto, tá? Eu creio que você sabe muito sobre o que a gente vai falar hoje. Mas mesmo sabendo um monte, eu preciso que você consiga assistir a aula do começo até o fim, tá? Por favor, do começo até o fim, para que você faça os exercícios, né, da nossa listinha dentro da aula ainda, né? E que você consiga captar todas as mensagens e fechar esse assunto na íntegra mesmo, tá legal? Bom, assunto da aula, classificação dos seres vivos, né? Essa classificação dos seres vivos, ela faz parte da frente 3, né? Que é essa aula de segunda-feira à tarde. Então, na frente 3, a gente vai falar sobre essa classificação, tá bem? Aqui é o professor Cristiano, mãos à obra, vamos lá! Muito bem, galera. Pela diversidade biológica que existe dentre os seres vivos na Terra, tá? Então, essa classificação ela precisou ser feita porque existe uma forma de estudar. E para estudar tem que ser uma forma organizada. E assim a organização foi sendo dada. Tá legal? A gente vai trabalhar especialmente dos 5 reinos. Lembra disso? Então, tem várias formas de classificar, né? Tem algumas propostas, mas a gente usa ainda a classificação dos 5 reinos. Aquele reino aqui, né? Então, vamos lá. Temos o reino Monera, né? O reino Monera, aqui. O reino dos protistas, o reino das plantas, o reino dos fungos e o reino dos animais. Basicamente, essa é a nossa forma de estudar os seres vivos, tá? Em 5 reinos. É claro que existem outras propostas, né? Como a gente até viu, inclusive, tá? Mas a gente vai focar nessas dos 5 reinos do Whittaker. A gente sabe que existe aquela classificação que é chamada de artificial e aquela classificação que é chamada de natural, tá? Quando que ela é artificial? Quando ela considera características, né, que não são de seres vivos propriamente. E quando que ela é natural? Quando ela considera o maior número de características possíveis, né, dos seres vivos, tá? Daí existem aquelas formas, né, horizontal, existe a forma vertical, que a gente não entra muito no mérito, tá? Bom, dentro da classificação existe a tal da sistemática, tá? Essa sistemática, ela tem alguns aspectos. Ela precisa, então, fazer o seguinte, ó. Agrupar os organismos conforme características estruturais importantes e de acordo com a sua história evolutiva, tá? Batizar, né, os nomes desse indivíduo e entender como que eles apresentam, né, são responsáveis pela diversidade da biologia. Sim, nós começamos a estudar a forma artificial desde lá de Aristóteles, né? O Aristóteles, antes de 4, né, do século 4 antes de Cristo, ele fez algumas divisões, tipo aquático, terrestre e aéreo, que não levam em consideração características do ser vivo, características biológicas propriamente do ser vivo, tá? Por isso que é chamado de artificial. Até o Santo Agostinho, né, teve uma participação onde ele colocou os úteis, os inofensivos e os indiferentes, tá? Então essas são classificações chamadas de artificiais. Quem que deu o primeiro passo dentro da classificação natural? Foi esse camarada, Carl von Linné. Nós o conhecemos como Linneu, né? O Linneu.
esse cara aqui, ele então é considerado o pai da classificação natural dos seres vivos, tá? Ele elaborou uma metodologia que permite agrupar os seres vivos de acordo com suas semelhanças anatômicas, tá? Então, o que o Linneu se preocupava? Com as características anatômicas, tá? Onde ele escreveu o livro Sistema Natural, tá? A Systemae, né, do Linneu, tá? Bom, nas chamadas categorias taxonômicas. Então, dentro da sistemática, surgiu uma frente chamada de taxonomia, tá? E dentro dessa taxonomia, a gente sabe, decore salteado, né? Você já tem aí na sua memória, né, um macetinho, reficofage, onde então a gente consegue analisar as categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembrando que o Linneu, tá, não considerou, na primeira parte, né, não considerou a ideia de filo e nem a ideia de família, tá? Então, os dois que começam com a letra F, o Linneu passou a não ter uma consideração, mas isso foi incluído a partir do momento em que o Linneu foi estudado, né? Então, os estudos da base do Linneu começou então a caracterizar os táxons, né? E nessa sequência, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O tal do reficofage, que são os grupos taxonômicos. Que é aquele que a gente falou, né? A partir do Whitaker, né? Ele elaborou, mas isso já é 1880 e pouquinho, tá? Então ele elaborou os chamados 5 reinos. Os 5 reinos são Monera, Protista, Fungi, Plantae, que também está sendo chamado de Metáfita, e Animalia ou Metazoa, tá? Onde então nós temos os indivíduos aqui, as bactérias, nos protistas são algas e protozoários, no fungi são os fungos e plantas e animais, no reino Plantae e Animalia. Tá? A gente também teve uma subdivisão. Lembra desse fato, né? Existe, então, a proposta de 6 reinos. A gente, particularmente, não vai usar, mas eu preciso que você saiba que isso existe, tá? Então, o reino das arquias, né? Das arquias, tá? Mas nem não tem importância para a gente, porque nós estamos baseados nos 5 reinos, tá? Aqui é uma novidade, né? A partir da Margulis, então, aconteceu a ideia de 3 domínios, tá? Então, os 3 domínios, nesse caso, uma proposta do Haeckel, né? Ele então colocou o seguinte fato: olha, existe sim, dentro do reino Monera, uma subdivisão, tá? Nós temos que considerar que as bactérias são diferentes entre si. E aí, então, eles colocaram, né, os 3 domínios, que passou a estar acima do reino. Tá? Então, a gente tem reino, filo... Não. Domínio, reino, filo, classe, ordem. Tá? Os 3 domínios são domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucário. Tá? As bactérias verdadeiras, as bactérias primitivas e os eucariontes. Bom, dentro da sistemática, temos a taxonomia. Isso que a gente acabou de ver, né? Os 5 reinos, né? Tem outras propostas, e os domínios, que são novidade. Só que nós também temos, dentro da sistemática, a nomenclatura. A ideia de que, quando a gente chega num ser específico, a gente precisa, então, dar nome a ele. É um nome específico, né? O nome da espécie. E aí, então, o Linneu, o próprio Linneu, tá? Ele conseguiu elaborar, dentro da taxonomia, uma nomenclatura. Então, a sistemática ela acabou ficando subdividida em taxonomia e nomenclatura, dentro da sistemática. Legal? Bom, os nomes, né, que foram propostos desde o Linneu seguem regras. Tá? Essas regras de nomenclatura nós precisamos, então, resgatar. Vamos lá. Os nomes utilizados são em latim, então todo nome do nome científico é latinizado. Tá? Latim por quê? Porque é uma língua morta,
Nenhum povo no planeta usa essa língua como base de comunicação, mas ela é uma língua que foi a referência para construir todas as outras. Tá? Então, isso foi a escolha, né, do latim, uma versão latinizada da palavra. Tá? A nomenclatura de espécie sempre vai receber dois nomes. Então, é a nomenclatura binominal ou binomial. Tá? Sendo que a primeira letra do primeiro nome tem que ser escrita com letra maiúscula. O segundo nome, né? Então nós temos o segundo nome, começa com letra minúscula, salvo exceção, tá? Lá, por exemplo, do cruze, né? Trypanosoma cruzi, deve ser escrito destacado do texto, tá? As formas de destaque podem ser itálico, sublinhado ou pode ser grifado, tá bem? Bom, aqui estão alguns exemplos, olha. Espécie humana, Homo sapiens, dois nomes latinizados, homem sábio, nesse caso o primeiro nome escrito com letra maiúscula, o segundo nome com letra minúscula, começa com letra minúscula, né? E está destacado do texto. Essas são as regras básicas, as regras mais importantes, portanto, né, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, tá? Beleza. Cachorro, canes familiares, segue a mesma sequência, tá? Gato, felis catus, humílios e a mais, e assim. Bom, agora, existem dentro da taxonomia as subcategorias, tá? E essas subcategorias a gente vai destacar a subespécie, tá? Então tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Só que entre esses grupos taxonômicos principais existem os subgrupos, tá? Existe, por exemplo, espécie, subespécie, tá? E aí a subespécie, ela tem uma regra de nomenclatura especial. Ela é trinominal, tá? Então o primeiro nome é o gênero, o nome outro é o nome específico e o outro é a subespécie, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Crotalus terrificus terrificus, a cobra cascavel brasileira. Nesse caso, ó, o gênero é o primeiro nome, o o epíteto específico é o segundo nome e a subespécie é o terceiro nome, tá? Na verdade, para falar que a subespécie propriamente dita, tem que ser os três nomes juntos, né? Então a gente tem Crotalus terrificus terrificus. Então os três nomes identificam para a gente uma subespécie, tá? Se fossem só dois nomes, bom, se fossem dois nomes, nós teríamos o gênero e o epíteto adjetivo, epíteto específico. Aí nós teríamos Crotalus terrificus como sendo a espécie. Porém, com três nomes, vira subespécie, que nós podemos chamá-la de raça, né? Como a gente pode pegar, né, dentre os cachorrinhos, por exemplo. Cada cachorrinho tem a sua raça e essa raça, então, caracteriza uma subespécie. Muito bem. Bom, dentro da sistemática ainda, nós podemos fazer o seguinte, olha só. Quando se quer citar uma espécie qualquer situada dentro de um gênero, usa-se a terminação SP, tá? Bom, aqui a gente tem o primeiro nome, só o primeiro nome, Polistira, SP, tá? Então a gente tem aqui o primeiro nome, só que aqui tem um monte de outras palavrinhas, né? Pode ser que sejam outras palavras. Então, como eu quero me referir só a um gênero, mas com várias espécies, a gente coloca Polistira SP, tá? Essa é a abreviação, então, de algumas espécies. Tá legal? Alguns moluscos, né? Ó, moluscos dentálium, tá? Ó. O gênero Polistira possui várias espécies de caramujos, conforme evidenciado nas conchas abaixo. Olha só, são várias conchinhas, né? Oxotrops, né? Os nobiles e assim por diante. Então, eu quero me referir a alguns desses organismos usando, então, o Polistira SP. Só que se eu quiser falar de todos os indivíduos, tá? Possui várias espécies, se eu quiser falar de todos eles, eu coloco SPP. Tá? Então eu quero falar Polistira de todos os moluscos aí, tá? SPP. Tá? Daí eu falo de todos.
espécies dentro de um gênero, usa-se o SPP. Tá? Na verdade, SPP são várias espécies, mas caracterizando todos os que estão catalogados. Beleza? SP seriam alguns, SPP. Ainda falando de algumas regras de nomenclatura, tá? A gente sabe a regra básica, né? Os dois nomes, a gente sabe toda essa caracterização aí de latinizado, né? Tem que ser escrito com letra maiúscula, minúscula, destacado do texto, né? Se a gente quiser se referir a algumas espécies, a gente tem o SP, se falar de todas as espécies, da maioria das espécies, a gente fala SPP, basicamente isso, tá? Aí também temos outras regrinhas, que é a regra da prioridade, tá? Por exemplo, se já tem um nome classificado, né? Por exemplo, o gênero já tem uma caracterização, já está catalogado, tá? Então, a pessoa que vai descobrir um outro animal tem que seguir a essa regra da prioridade, tá? Então, o gênero já existe. Pode, então, colocar um epíteto adjetivo para, então, montar o nome da espécie, tá? Outro fato importante, tá? Está aqui, ó. Para escrever o nome das famílias e ordens das plantas ou animais, o nome recebe um sufixo idae, tá? Ou da subfamília o sufixo inae, para animais, tá? Então, de repente aparece uma palavra assim, ó, Felidae, Felidae, como é a pronúncia correta desse fato, tá? Felidae, o que significa, professor? Significa família dos animais, tá? Essa é a ideia, tá bom? Então, assim, tem uma palavrinha lá que terminou com idae, ide. Você já está ligado que isso se refere à família daquele animal, daquele grupo animal que está sendo colocado ali, tá? Bom, para as plantas utiliza-se a terminação ACAE, AC, tá? Então, eu quero me referir à família das plantas, ACE, Rosaceae, planta das as rosas, né? Então, Rosaceae, Rosaceae significa então a família dessa rosa. Beleza? Tá? Bom, a sistemática, tá? Ela passou por algumas alterações desde aquele comecinho, né? Desde lá de Aristóteles e tudo mais. E também existe, no momento, já no século XIX agora, né? Um fato importante, né? Eles acrescentaram algo muito importante, que é a evolução, tá? Então, a partir de agora, nós temos que ter uma base de classificação segundo aspectos evolutivos. Então, a sistemática ela ganhou uma nova configuração, tá? Porque a sistemática preocupava-se basicamente em quem é esse animal, como que é o nome dele e pronto, né? Basicamente colocava ele num grupo, e agora dentro dos 5 reinos, e já estava praticamente tudo fechado. Só que os cientistas dentro da classificação começaram a estudar um aspecto diferente. Eles falaram, peraí, gente, nós precisamos também fazer uma classificação de acordo com o processo evolutivo desses animais, dessas plantas, dessas bactérias, desses fungos. Então começou-se a acrescentar os processos evolutivos. Mas quem é o cara da evolução? É ele, o Charles Darwin, né? Então, quando Charles Darwin divulgou sua teoria em 1859, né, a partir do livro, né, A Origem das Espécies, começou-se então a ideia evolutiva. E a sistemática ela foi acrescentando isso no seu estudo. Portanto, passou a se chamar de sistemática moderna. Tá? Segundo Darwin, a diversidade de seres vivos do planeta era resultado da evolução biológica das espécies, entendeu? Então, para que serve a sistemática? Professor, sistemática é basicamente para falar, né, para organizar a diversidade dos seres vivos. Beleza, mas o que dá essa diversidade? O processo evolutivo, tá? Então, aí foi a junção das coisas, tá? A partir disso, a sistemática passa a preocupar-se não só com a classificação e ordenação dos seres vivos, como também se propõe a explicar o processo pela sua diversidade. É isso que eu preciso que você enxergue.
Quais são as ideias básicas do Darwin, né? As ideias de Darwin e o conceito de filogenia, né? Filogenia significa, então, um processo de evolução. Tá? Segundo Darwin, as semelhanças e diferenças entre os organismos resultam de sua história evolutiva. Tá? Aqui estão os tentilhões, né? Os pássaros que Darwin estudou, e a ideia agora da filogenia. Então, dentro da sistemática surge algo novo, as relações filogenéticas. Surge em 1900, tá? Bom, para Darwin, duas espécies que possuem um ancestral mais recente devem apresentar maior semelhança entre si do que comparado com outras espécies cujo ancestral era mais antigo, tá? Então começou-se a montar as chamadas árvores filogenéticas, tá? A filogenia. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um ancestral comum para todos os que estão aqui. Só que aí a gente chega num ponto que esse ponto, né, esse nó, ele vai passar a nos dar, então, uma caracterização evolutiva diferente. E aí nós temos uma bifurcação, que é onde a gente, então, entende que houve um processo de especiação, uma ruptura evolutiva, né? Um processo de especiação. Aí surgiram, então, numa linhagem os gorilas e continuou a linhagem na sequência até surgir uma nova ancestralidade do chimpanzé e do homem. Então a gente pode falar que o chimpanzé e o homem, e o humano, né, são mais próximos evolutivamente porque eles apresentam aqui um ancestral comum, né, diferentemente do gorila para o chimpanzé e especialmente para o homem. Então o homem ele está um pouco mais distante do gorila evolutivamente, né? E aí eu já acrescento para você também de uma forma genética, né? Essa então agrupadas em cladogramas, ou seja, foi agrupada numa forma mais de forma de diagrama. E a gente precisa entender um pouquinho como que é esse diagrama, tá? Ó, então a gente tem aqui o passado e o presente, tá? O tempo evolutivo. Então a gente tem um ancestral comum, é uma base, e aí então cada nó representa um clado, tá? Uma cladogênese é um clado, ou seja, uma subdivisão. Tá? Então, nós temos aqui um clado que deu origem a um grupo A. E aí, então, esse clado, né, continuou aqui os ramos, né, para o grupo B. Tá? Então, o ramo A e o ramo B, eles são próximos evolutivamente. Tá? Em contrapartida, nós temos aqui ó, o próximo clado, né, o próximo nó, que vai diversificar aqui o C e continuar D e E. Tá? Então, as características derivadas do grupo D. Então, o ancestral comum exclusivo do grupo D e E está aqui. Esse é um ancestral que é comum para esses dois. Porém, para esses outros três aqui não tem nada a ver, tá? Porque se nós pegarmos esse nó, a gente consegue agrupar o C, o D e o E. E aí o A e o B ficam fora dessa caracterização, tá? Então, são características primitivas do grupo ancestral, que é a base do clado, né? Da árvore filogenética, como a gente pode chamar esse tipo de cladograma. Tá? A árvore filogenética, ou cladograma, então são diagramas que representam as relações de parentesco evolutivo entre as... Uma árvore filogenética, né? Um cladograma, a gente pode então montá-la da seguinte maneira. Ó. Classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Então a gente consegue montar dentro de um grupo, né, a sua árvore filogenética. Tá? E a gente consegue ter quem são os mais próximos entre si. Tipo asno, cavalo e zebra, eles compartilham um grupo ancestral comum, né, dos equinos. Ó, tá? Coisa que a anta e o malaio aqui, eles estão diferenciados, né? O rinoceronte estão diferenciados. Então, central disso aqui é que você saiba que dentro de uma árvore filogenética, nós temos essa caracterização. Temos uma raiz e tem um nó. Aí esse nó indica para a gente um clado, uma cladogênese, tá? Ou seja, uma formação de uma nova espécie.
Tá? Então, formação de espécie nova, a gente chama de processo de especiação. Só que dentro desse ramo aqui, existe uma evolução sem o processo de especiação. Daí a gente chama isso de anagênese. Tá? Então, enquanto está formando uma nova característica, estamos em processo de anagênese. Mas quando se forma uma nova espécie, dentro dessa anagênese, a gente tem uma cladogênese. Então, a cladogênese, a formação de um clado, significa que houve especiação. E essa especiação, então, separou os indivíduos evolutivamente e geneticamente. Tá? Porque você sabe que quando acontece a especiação, acontece então a separação reprodutiva. A gente chama também de isolamento reprodutivo. Tá? Eles não conseguem mais gerar descendentes. Tá? Bom, e aí fechando esse nosso contexto, né, dentro da cladística, dentro do cladograma, existem aquelas características conhecidas como plesiomórficas, são as características mais antigas, apomórficas, que são derivadas da plesiomórficas, tá? Então a gente estuda a mais antiga e aí a gente vai vendo as derivadas. Quem são as derivadas? São as apomórficas. E as sinapomórficas, que vão compartilhar todas as características apomórficas do. Se nós pegarmos a característica mais antiga, então é uma característica plesiomórfica, as plesiomorfias, tá? As características derivadas são apomorfias, tá? Se eu estudá-las, né, aqui no caso, tudo junto, ó, eu estou estudando a sinapomorfia, tá? Então, apomorfias são essas características derivadas dessa plesiomórfica. Se eu pegar um ancestral comum e estudá-los todos juntos, eu estou estudando uma sinapomorfia, tá? Autapomorfia. Autapomorfia é quando você estuda um grupo separado, tá? Um grupo isolado. E quando tem uma característica aqui estudada de um ancestral mais evoluído para um ancestral mais primitivo, você tem uma homoplasia. Tá? O grupo monofilético, para a gente fechar a aula, ele caracteriza, né, todos os descendentes, tá? Então pega desde a base, desde o primeiro ancestral, e aí você consegue caracterizar todo mundo, é um grupo monofilético. Ou quando você possui um ancestral comum, mas não inclui todos, aí você de parafilético. Tipo assim, ó, aqui no caso monofilético, você está estudando os três juntos a partir de um ancestral comum, tá? Então isso aqui são grupos monofiléticos, ó, você pega um grupo ancestral comum. Ou parafilético, você deixou um dos principais, né, fora. Você está estudando, mas não todos de uma vez só. Legal? E os polifiléticos é quando você estuda totalmente separado. Beleza? Bom, fizemos então uma recapitulação geral, tá, desse nosso assunto chamado de sistemática, classificação dos seres vivos. Tá? Manda bala agora nos exercícios, que aí o assunto está totalmente encerrado. Eu digo tchau, um abraço.